Resolução número 810, de 29 de agosto de 2018. Alterada pela Resolução 887, 940 e 998. Dispõe sobre o treinamento profissional básico no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, revoga a Resolução número 255, de 02 de julho de 2007, e dá outras providências. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 6º da Lei Complementar número 54, de 13 de dezembro de 1999, resolve, capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1. O treinamento profissional básico, TPB, é atividade que visa a atualização e o aperfeiçoamento do bombeiro militar, com vistas ao cumprimento de suas missões constitucionais. Artigo 2. O TPB compreende: 1. O teste de avaliação física, TAF, 2. A avaliação técnico-profissional, ATIP, 3. O tiro prático. Parágrafo único. Será considerado apto no TPB o militar que obtiver aprovação nas 3 modalidades previstas no caput. Capítulo 2. Objetivos, princípios e métodos. Artigo 3. O TPB possui caráter teórico e prático e visa os seguintes objetivos: 1. Assegurar o vigor físico e a destreza da tropa. 2. Assegurar a correta execução das técnicas e emprego dos equipamentos. 3. Aprimorar a ação de comando, a administração, a obediência às ordens e a correção de atitudes. 4. Padronizar procedimentos e metodologias. Artigo 4. O TPB será ministrado com base nos seguintes princípios: 1. Objetividade, conhecimento necessário à prática profissional. 2. Respeitabilidade, respeito à dignidade da pessoa. 3. Papel constitucional, evidenciar a função do bombeiro militar como agente de segurança pública e de proteção e defesa civil. 4. Continuidade, manutenção da plena disponibilidade do bombeiro militar. 5. Cientificidade, uso de técnicas com embasamento científico. 6. Exequibilidade, procedimento passível de ser cumprido com segurança. Artigo 5. O TPB será conduzido de forma a desenvolver conhecimentos e atitudes, além de reforçar a dedicação, aptidão física, moralidade, espírito de corpo, disciplina, eficiência técnica, iniciativa, autoconfiança e profissionalismo, qualidades indispensáveis à função bombeiro militar. Parágrafo único. O TPB será executado combinando os recursos didáticos e logísticos necessários, inclusive em plataforma à distância. Capítulo 3. Planejamento e execução. Artigo 6. O TPB será aplicado de 1º de janeiro a 30 de novembro, conforme planejamento anual a ser realizado pelas unidades responsáveis, e conteúdo previsto no anexo A. Parágrafo 1. O TPB será desenvolvido respeitada a carga horária semanal, devendo, se for o caso, haver compensação. Parágrafo 2. A aplicação do TPB será precedida pelo treinamento técnico em serviço, TTS. Artigo 7. O conteúdo previsto no anexo A, que possui a carga horária presencial de 80 horas aula, será aplicado em ciclos alternados de 40 horas aula anuais, sendo ofertados: 1 em anos pares, proteção e defesa civil, combate a incêndio urbano, TAF, tiro prático, salvamento aquático e segurança contra incêndio e pânico, CIP, 2 em anos ímpares, atendimento pré-hospitalar, TAF, salvamento terrestre e salvamento em altura. Parágrafo 1º. Cada ciclo de treinamento previsto no caput corresponderá à TIP anual. Parágrafo 2º. Aos militares integrantes do COS ou quadros de especialistas, oficiais e praças, será observado: 1 nos anos pares, ficam dispensados da atividade de salvamento aquático. 2 nos anos ímpares, farão o TAF, a disciplina de AF, e ser-lhes-á ofertada a disciplina de conhecimentos profissionais de sua especialidade.
em ambiente de ensino à distância, com avaliação ao final do módulo para fins de ATIP anual, redação dada pela Resolução número 998 de 04 de agosto de 2021, artigo 8. O TTS tem por finalidade assegurar ao bombeiro militar conhecimentos básicos e condicionamento físico necessários ao exercício de suas funções. Artigo 9. O TTS compreende 1. O treinamento técnico, TT, que visa a capacitação do bombeiro militar para o desempenho das atividades básicas, operacionais e administrativas e a preparação para a submissão à ATIP, conforme grade curricular constante no anexo A desta norma. 2. O treinamento físico, TF, que visa a manutenção do vigor físico, a rigidez do bombeiro militar para o cumprimento de sua missão constitucional e a preparação para a submissão ao TAF. Artigo 10. O TF será realizado ao longo do ano, no decorrer da jornada de serviço a que está submetido o militar, conforme resolução específica. Parágrafo 1. Durante o TF será incluído o treinamento de natação. Parágrafo 2. Para planejamento e execução do TF, as unidades executoras utilizarão preferencialmente militares com formação em educação física. Artigo 11. A realização do TT e aplicação da ATIP, TAF e tiro prático nas unidades da região metropolitana de Belo Horizonte, RMBH, será por recolhimento e para as demais unidades do Estado poderá ocorrer por recolhimento ou de forma modular. Parágrafo 1. O disposto no caput será planejado e executado pela ADME para as unidades da RMBH e para as demais unidades do Estado será de responsabilidade delas. Parágrafo 2. A execução por recolhimento ocorrerá no período de 5 dias úteis. Parágrafo 3. A execução de forma modular ocorrerá conforme disponibilidade de efetivo e planejamento específico. Artigo 12. Para submissão à ATIP, o militar deverá estar apto em avaliação clínica realizada em até 365 dias antes da data de sua aplicação. Parágrafo 1. O NAI será a seção responsável pelo acompanhamento da saúde da tropa e apresentará propostas de melhorias ao respectivo comando, quando necessário. Parágrafo 2. O militar anunciará ao chefe direto a impossibilidade de realizar o TTS, apresentando documentação médica para o controle e coordenação, após avaliação do NAIS. Capítulo 4. Da avaliação técnico-profissional. Artigo 13. A ATIP visa avaliar o preparo do militar quanto aos conhecimentos básicos para desempenho de suas atividades profissionais, operacionais e administrativas. Artigo 14. A ATIP será aplicada aos oficiais, até o nível de capitão, e a todas as praças da corporação, inclusive aos oficiais e praças da reserva designados para o serviço ativo. Artigo 15. A ATIP anual será válida até o último dia do ano posterior ao da sua aplicação. Artigo 16. Serão considerados aptos na ATIP os militares que obtiverem o aproveitamento mínimo de 60% em cada disciplina. Parágrafo 1. Em caso de inaptidão, o militar poderá requerer ao seu comandante a convocação para o treinamento técnico específico, T. Parágrafo 2. O T será aplicado até dezembro do respectivo ano, sendo realizado somente no conteúdo em que o militar for reprovado. Parágrafo 4. O militar deve requerer novo teste em tempo hábil para aplicação, do contrário permanecerá inapto. Parágrafo 5. Nas disciplinas de salvamento em altura e salvamento aquático mergulho livre, a aptidão no índice mínimo de 60% será verificada em cada avaliação, conforme descrito nos itens 9 e 10 do anexo A, alteração dada pela Resolução número 887 de 15 de janeiro de 2020. Artigo 17. As regras para aplicação da ATIP constam do anexo A. Capítulo 5. Do tiro prático. Artigo 18.
A instrução de tiro prático visa assegurar ao militar as condições técnicas necessárias para o correto manejo e emprego de arma de fogo, essenciais para o exercício de suas funções constitucionais, seja em operações militares ou na segurança dos aquartelamentos. Artigo 19. A instrução de tiro no CDMMG será aplicada a cada 2 anos, a todos os militares da instituição, inclusive aos militares da reserva designados para o serviço ativo. Parágrafo único. O tiro prático será válido até o último dia do 2º ano posterior ao da sua aplicação. Artigo 20. A avaliação do tiro prático fica condicionada à disponibilidade da administração em realizá-la, e não sendo realizada justificadamente, atribuir-se-á ao militar a nota da avaliação do período imediatamente anterior, ou a nota mínima para aprovação, em caso de reprovação no citado período. Parágrafo 1. Para a aplicação do previsto no caput, as unidades responsáveis pela execução do tiro prático e as unidades responsáveis pela aquisição de munição apresentarão as eventuais dificuldades até 30 de junho de cada ano ao chefe do Estado-Maior, que solucionará a demanda. Parágrafo 2. As unidades manterão controle dos militares enquadrados na hipótese do caput. Artigo 21. O militar egresso de curso de formação e qualificação cuja grade curricular contemple a disciplina de tiro prático, e que seja aprovado na respectiva disciplina, será considerado apto na instrução de tiro no ano da formatura, sendo lançada no SIGP a nota da disciplina correspondente. Artigo 22. As regras para aplicação do tiro prático constam do anexo I. Capítulo 6. Das dispensas médicas. Artigo 23. O militar impedido de realizar a ATIP tiro prático em razão de dispensa saúde temporária terá o prazo de 10 dias úteis, após cessado o motivo de seu impedimento, para apresentar requerimento formal à administração para sua submissão ao teste, conforme necessidade, o qual será aplicado até 30 de novembro. Parágrafo único. Será considerado inapto militar que deixar de observar o prazo previsto no caput deste artigo ou cujo impedimento perdure até 1º de novembro. Artigo 24. O militar com dispensa temporária que perdure até 1º de novembro, ou que tenha perspectiva de alcançar a citada data, realizará os treinamentos nas modalidades às quais não esteja impedido, não devendo realizar a ATIP, sendo considerado inapto na referida avaliação. Parágrafo 1. Nas hipóteses do caput, os treinamentos serão realizados a partir de 1º de novembro. Parágrafo 2. Ocorrendo previsto no caput, no caso da instrução do tiro prático, o militar ficará inapto na referida avaliação. Artigo 25. O militar com dispensa definitiva pela JCS realizará os treinamentos nas modalidades às quais não esteja impedido, não devendo realizar a ATIP, sendo considerado inapto na referida avaliação. Parágrafo único. Ocorrendo previsto no caput e no caso da instrução do tiro prático, o militar ficará inapto na referida avaliação. Capítulo 7. Da gestante. Artigo 26. A militar impedida de realizar a ATIP tiro prático em razão de estar em período de gestação ou contemplada com licença maternidade será considerada apta no respectivo exame. Parágrafo único. Para o caso do tiro prático, será lançada a nota obtida pela militar no ano anterior ou a nota mínima prevista para aprovação, caso a militar seja inapta naquele ano ou esteja em seu 1º ano de efetivo serviço. Artigo 27. Terminada a licença maternidade, a militar terá até 10 de novembro do ano corrente para solicitar formalmente à administração a aplicação da ATIP tiro prático, que será aplicado até 30 de novembro. Parágrafo único. Caso a licença maternidade termine após 10 de novembro do ano corrente, aplicar-se-á as disposições do artigo anterior, conforme o caso. Capítulo 8. Da Comissão de Aplicação. Artigo 28. As unidades executoras da ATIP possuirão comissões de aplicação, designadas pelo comandante. Parágrafo 1.
As comissões, até companhia destacada, serão compostas por, no mínimo, 5 militares. Parágrafo 2. As comissões dos pelotões destacados serão compostas pelo comandante da fração mais 3 militares. Parágrafo 3. As companhias e pelotões destacados que não possuírem condições de composição das comissões serão apoiadas pelas sedes. Artigo 29. As comissões de aplicação funcionarão com, no mínimo, 3 de seus integrantes. Artigo 30. As designações dos integrantes das comissões serão publicadas em boletins internos das respectivas unidades ou das unidades apoiadoras. Capítulo 9. Dos procedimentos administrativos. Artigo 31. O militar será convocado em tempo hábil, por sua unidade, em via impressa ou por meio eletrônico institucional para submissão a tiro prático. Parágrafo 1. O militar que não for convocado para a realização da tiro prático deverá manifestar-se formalmente ao seu chefe direto, até 10 de novembro do ano corrente, caso contrário será considerado inapto na tiro prático. Parágrafo 2. Caso o militar convocado possua dispensa temporária, este informará de sua situação à administração em até 5 dias úteis, comunicando o período de dispensa. Parágrafo 3. O militar convocado que não realizar as provas por motivo de dispensas, licenças, férias e diligência do serviço público, deverá, no prazo de 10 dias úteis depois de cessado o impedimento, manifestar-se formalmente, caso contrário será considerado inapto. Parágrafo 4. Na RMBH, ou em outros locais em que a aplicação da tiro prático seja centralizada, a unidade responsável pela aplicação confeccionará calendário com vagas e períodos de aplicação das provas, para que as unidades dos militares providenciem a apresentação destes nos locais previstos. Artigo 32. Os resultados da tiro prático serão registrados em atas, conforme anexo B e C, na qual constará a relação dos militares aptos, inaptos por reprovação e inaptos por ausência ou, no caso exclusivo da ATIP, militares que participaram das instruções, mas ficaram inaptos em razão do previsto no artigo 24 e artigo 25. Parágrafo 1. A ata será enviada ao setor responsável pelo lançamento no prazo máximo de 5 dias úteis após o término do exame. Parágrafo 2. A seção de pessoal ou correspondente manterá em arquivo específico as atas de resultados de seus militares. Parágrafo 3. No caso da região metropolitana, o arquivo descrito no artigo anterior ocorrerá na ABME. Artigo 33. As informações relativas a tiro prático serão publicadas em BI e lançadas no SIGP em até 10 dias úteis, após recebimento da ata. Parágrafo 1. Para fins de registro do resultado da tiro prático no SIGP, além do respectivo lançamento no campo apto e inapto, no campo motivo do exame será lançado, 1. Aprovado, para militar apto com instrução realizada regularmente, 2. Nota de curso, para militar apto com a nota da disciplina de tiro do curso de formação qualificação, no caso do tiro prático, nos termos do artigo 21, b, nota do resultado final do curso de formação, habilitação, especialização ou aperfeiçoamento, no caso da ATIP, nos termos do artigo 46, 3. Indisponibilidade logística, para militar apto com nota replicada em razão da indisponibilidade logística da administração, usado somente para o tiro prático, nos termos do artigo 24. Reprovado, para militar inapto em razão de reprovação na instrução, 5. Ausente, para militar inapto por não ter realizado a instrução, por não atender à convocação ou nos termos do artigo 23, do artigo 31 ou do artigo 44, 6. Com restrição médica, para militar inapto por se enquadrar nas hipóteses dos artigos 24 ou 25, 7. Gestante, para militar gestante ou em licença maternidade, apta com nota do ano anterior, nos termos do artigo 26 e 27, 8.
Em treinamento paramilitar apto com nota do ano anterior, no caso do artigo 42. 9. Em missão paramilitar apto com nota do ano anterior, no caso do artigo 43. Parágrafo 2. Em caso de TPB modular, o lançamento no SIGIP dar-se-á ao término de todos os módulos, utilizando-se das atas correspondentes. Artigo 34. As frações destacadas remeterão, no prazo de 5 dias úteis da aplicação, a seção de pessoal, ou seção correspondente, apenas as atas digitalizadas, devidamente assinadas pela comissão de aplicação, para publicação e lançamento no SIGIP. Artigo 35. Quando o militar for transferido de organização bombeiro militar, a unidade de origem fará constar no ofício de apresentação se ele já foi ou não submetido ao TPB anual, citando eventuais pendências. Artigo 36. As unidades acompanharão a situação funcional de seus militares para apuração da realização dos exames previstos ou da motivação de sua não realização, de forma a auxiliar a unidade apoiadora no lançamento previsto no artigo 33. Parágrafo único. Até o dia 31 de dezembro de cada ano a situação de cada militar deverá estar lançada no SIGIP. Capítulo 10 Treinamento Técnico Específico, T. Artigo 37. O T será aplicado aos bombeiros militares reprovados na ATIP, nas provas às quais não houve o aproveitamento mínimo exigido. Artigo 38. O T será aplicado em dezembro para as unidades que realizam a ATIP por recolhimento e conforme planejamento específico das unidades que a realizam de forma modular. Parágrafo único. O T será ministrado em no máximo 4 horas aula, por disciplina, devendo a avaliação ser aplicada dentro desta carga horária. Artigo 39. O bombeiro militar reprovado no T estará inapto na ATIP. Capítulo 11. Coordenação e controle. Artigo 40. A coordenação e controle do TPB serão realizados através de inspeções, supervisões e visitas nas diversas unidades executoras. Artigo 41. Para o controle do TPB serão utilizados os seguintes documentos: 1. Ata de resultado final de ATIP, conforme anexo B. 2. Ata de resultado final de tiro prático, conforme anexo C. 3. Ata de resultado TAF, conforme resolução específica. 4. Publicações em BI. 5. Lançamentos no SIGIP. 6. Relatório anual de treinamento, elaborado por todas as unidades executoras, conforme anexo D. Parágrafo 1. Os relatórios anuais de treinamento conterão informações relativas à quantidade de militares que realizaram o TPB, estatísticas de aprovação, nível de aprovação por disciplina, forma de aplicação, se modular ou recolhimento, dentre outros aspectos considerados relevantes. Parágrafo 2. Os relatórios anuais de treinamento serão enviados à BIM, pelas unidades responsáveis, até fevereiro do ano posterior à aplicação do TPB, sendo que as sedes enviarão os relatórios produzidos pelas suas frações. Parágrafo 3. De posse dos relatórios de treinamento, a ABME realizará estudos sobre os pontos positivos e negativos de sua execução no âmbito do CDMMG, podendo apresentar ao Comando Geral proposta de modificação do TPB. Capítulo 12. Disposições Gerais do Treinamento. Artigo 42. Ao militar impedido de realizar a ATIP tiro prático em razão da realização de cursos, treinamentos ou similares na corporação ou fora dela, quando devidamente designado, será atribuída, a seu pedido, a condição de apto no respectivo exame. Parágrafo único. Para o caso do tiro prático, será lançada a nota obtida pelo militar no ano anterior ou a nota mínima prevista para aprovação, caso o militar seja inapto naquele ano ou esteja em seu primeiro ano de efetivo serviço. Artigo 43.
Ao militar impedido de realizar a ATIP tiro prático em razão de empenho em missão de paz, Força Nacional ou similar, ou por estar à disposição de outro órgão público fora do Estado, aplica-se, a seu pedido, a regra do artigo anterior, conforme o caso. Artigo 44. O lançamento da nota em caso da aplicação do artigo 42 ou 43 ocorrerá somente a pedido do militar, fundamentando e comprovando sua impossibilidade de realização do exame, conforme o caso. Parágrafo 1. O pedido descrito no caput será feito até 30 de novembro do ano do exame, e endereçado ao comandante do solicitante. Parágrafo 2. A análise do preenchimento das condições necessárias para aplicação dos artigos previstos no caput será de responsabilidade do chefe da seção de planejamento ou equivalente da unidade do solicitante. Parágrafo 3. Será considerado inapto pelo motivo de ausente o militar que não observar o prazo decadencial previsto no caput. Artigo 45. Os treinamentos operacionais necessários às características de cada unidade de execução operacional serão de iniciativa destas e de seus comandos operacionais, nos termos da resolução que trata do treinamento complementar. Artigo 46. O militar que realizou, com aproveitamento, curso de formação, habilitação, especialização ou aperfeiçoamento será dispensado da ATIP no ano de conclusão do curso, sendo considerado apto na ATIP no respectivo ano. Parágrafo único. Para fins de lançamento, deverá ser utilizada como referência a data de formatura do curso. Artigo 47. A aplicação do TAF ocorrerá conforme resolução específica. Artigo 48. É exigida aptidão na ATIP para a participação nos cursos de natureza operacional, formação, aperfeiçoamento, especialização e exame de aptidão profissional. Parágrafo 1. Em observação à previsão do artigo 191 da Lei nº 5.300/1969, o disposto no caput não se aplica aos militares com dispensa definitiva ou com dispensa temporária que perdure por mais de 6 meses ininterruptos que o impossibilite de realizar a ATIP, para matrícula nos seguintes cursos. 1. Curso Especial de Formação de Sargentos, 2. Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, 3. Curso de Especialização em Gestão e Proteção e Defesa Civil, ou equivalente, 4. Curso de Gestão Estratégica e Políticas Públicas, ou equivalente, 5. Exame de Aptidão Profissional. Parágrafo 2. Para a aplicação do artigo 191 da Lei nº 5.301/1969 é exigida aptidão na ATIP para matrícula nos cursos listados no parágrafo anterior, para posterior estudo de promoção retroativa por parte da Diretoria de Recursos Humanos, que observará, dentre outros critérios, a existência de atestado de origem. Parágrafo 3. Não será exigido o disposto no caput também para matrícula no curso de formação de sargentos para o caso de militar com dispensa definitiva, desde que o militar esteja amparado em atestado de origem. Artigo 49. Os militares do CDMMG deverão acompanhar regularmente sua situação funcional e convocações para os diversos treinamentos por meio do SIGIP Web, intranet e e-mail funcional. Artigo 50. Os casos omissos serão resolvidos pelo chefe do Estado-Maior, ouvida a ABME. Artigo 51. Revogam-se a Resolução nº 255, de 02 de julho de 2007, a Instrução Técnica Operacional nº 04, de 27 de janeiro de 2006, e a Instrução Geral nº 11, de 31 de outubro de 2003. Artigo 52. Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2019. Comando Geral em Belo Horizonte, 29 de agosto de 2018. Cláudio Roberto de Souza, Coronel B.M. Comandante Geral.